Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos continuar com a criação do fluxo para chamar o serviço web do ByJG, que é um exemplo, para consultar o CEP. Nós montamos toda a lógica do fluxo no vídeo anterior. Nesse vídeo nós vamos montar agora as funções, aplicar as expressões para chegar a esse objetivo. Então, esse aqui é o fluxo que nós montamos na aula anterior e agora eu vou aplicar as funções. O primeiro é tratar CEP. Ou seja, o CEP chega naquele formato que eu mostrei, com o ponto e o traço, só que o ByJG não espera com um ponto. Então tem que pelo menos remover o ponto desse conteúdo para que ele possa aceitar essa informação e poder nos retornar as informações de logradouro, bairro, cidade e UF. Então, tratar CEP que é o seguinte, eu preciso remover um caractere, nós temos o endereço nesse formato, eu preciso remover o caractere ponto, que está sempre na terceira posição. Então, nesse caso aqui é 4, 2 e o ponto é a terceira posição. Então, se eu remover sempre a terceira posição desse conteúdo, eu vou estar tirando o ponto e assim poderei passar essa informação, o resultado disso, para o Web Service do ByJG. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, nós vamos utilizar uma função da API chamada remover subsequência. É uma função da categoria texto, tá? E o que ela se propõe a fazer? A função remove os caracteres das posições indicadas entre o segundo e terceiro parâmetro do texto passado no primeiro parâmetro. Traduzindo, primeiro você tem um texto que você vai indicar, que no nosso caso é o CEP. Depois a gente vai indicar a posição inicial que ele vai começar a remover. Ele pode remover uma substring desse texto, eu quero que ele remova da partir da posição 3. E no terceiro parâmetro você indica a quantidade de caracteres que ele vai remover. Nesse caso eu quero que ele remova apenas um caractere, que é o ponto. Tá? E o retorno disso é o texto modificado. Então, está aqui a função remover subsequência. Eu vou indicar no primeiro parâmetro o nosso parâmetro CEP, que é o conteúdo com a máscara. No segundo parâmetro, a posição inicial que ele vai começar a remover, a posição 3. E a quantidade de itens que ele vai remover, apenas um caractere. O resultado disso aqui é o CEP tratado, que eu vou guardar no próprio parâmetro CEP. Então, pego o valor inicial, tiro a posição 3 e guardo o resultado disso no próprio parâmetro CEP. Então, com isso, agora temos o CEP tratado e podemos chamar o Web Service. Para chamar o Web Service, nós vamos utilizar aqui uma função também na nossa API chamada chamar serviço web. Tá? Essa função chama um Web Service e para fazer a chamada ela espera 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o URL do Web Service, tá? Que é o nosso WSDL. O segundo parâmetro é a porta de conexão, que é definida no próprio WSDL. O terceiro parâmetro é do método que se vai chamar, também isso definido no próprio WSDL. E o quarto parâmetro é a lista de parâmetros para esse Web Service. Tá? E o resultado é o conteúdo que o Web Service nos trouxer. No caso do ByJG, a gente já sabe que é uma string, separando as informações por vírgula. Então, essa é a função que eu vou utilizar. O primeiro parâmetro é a URL do WSDL, que nós temos aqui no browser. É esse endereço aqui, que eu vou copiar e vou colar como letras aqui no primeiro parâmetro. Colei. Depois, o segundo parâmetro é a porta. E para identificar a porta, dentro do WSDL, basta você fazer um Ctrl F, vamos fazer uma busca aí e procurar por port type. Você vai encontrar aqui que o nome da porta, nesse caso, é CEP Service Port. Isso é determinado pelo servidor, no caso aqui foi determinado pelo próprio ByJG. Eles que determinaram esse conteúdo. Eu vou colar aqui. Está tentando colocar nenhum tipo de espaço, nem quebra de linha, ó, tá? Depois o terceiro parâmetro é o nome do método. O nome do método nós temos aqui, nós temos diversos métodos na verdade, É a tag operation. E o método que vamos utilizar é o método obter logradouro auth. É um método que espera como parâmetros o CEP, o usuário e a senha de autenticação. Então aqui eu vou colar o nome do método que eu vou chamar. E no quarto parâmetro é a lista de parâmetros. Então sempre que ele falar de lista de parâmetros, deve criar uma lista para isso. Então vou usar a função criar lista a partir dos elementos. Está aqui. A lista terá 3 parâmetros, então vou adicionar aqui mais um valor. O padrão são 2, mas ele pode ter N parâmetros. Então o primeiro é o CEP que eu quero indicar para o serviço web, que é o que a gente já acabou de tratar. O segundo é o usuário, o segundo é o usuário, a terceira é a senha do próprio ByJG. Vocês podem criar a sua senha aí. Eu já tenho o usuário. E a senha é... Bom, com essa informação,
Agora eu vou fazer essa chamada e vou ter um retorno e quero guardar esse retorno para poder reutilizar durante o fluxo. Então eu vou criar uma variável aqui chamada retorno mesmo, do tipo letras, aplicar e vou guardar o resultado na variável retorno. Ok, com isso eu fiz a chamada web service e agora devo quebrar esse retorno, que é uma string separando por vírgula, para poder montar uma lista e poder exibir logradouro, bairro, cidade e UF. Então eu vou quebrar o texto. Para isso nós temos também uma função na API chamada quebrar texto. Essa função ela separa o texto em um determinado caractere passado do segundo parâmetro e retorna cada parte desse texto em uma posição de uma lista. Então ele espera dois parâmetros, o texto a ser quebrado e por qual caractere ele vai quebrar esse texto e te retorna uma lista. Então está aqui a função quebrar texto. Eu vou indicar o nosso retorno, nossa variável retorno é onde está o texto separando por vírgula e eu vou quebrar pelo caractere vírgula. O resultado disso é uma lista, tá? Que eu não tenho uma variável para armazenar isso ainda, então eu vou criar outra variável aqui chamada lista do tipo variante. Sempre no meio que você vai traduzir uma lista como variante. Eu vou aplicar e aqui em atribuição eu vou escolher a variável lista. Então eu pego o texto, que é uma string contendo logradouro, bairro, tudo isso junto, separando por vírgula apenas. Eu quebro esse texto por vírgula, o resultado é uma lista, onde cada parte do texto vira uma posição da lista, e pego esse conteúdo todo e jogo na variável lista. E agora eu posso ir obtendo as posições, inserindo o logradouro, bairro, cidade e o F. Então, exibir logradouro. Para isso eu vou utilizar a função alterar valor do componente. Tá? A função altera o valor do componente, indicando o formulário onde está o componente, o nome do componente que será alterado e o novo valor desse componente. Então, alterar o valor do componente. Eu vou indicar aqui que o componente está no formulário endereço. O nome do componente é logradouro. Então, está aqui, logradouro. E o novo valor dele vai ser a posição 1 da lista. Né? Falei, ele sempre mantém uma ordem. A ordem é logradouro, bairro, cidade e UF. Então, a primeira posição sempre vai ser o nome da rua, né, que é o logradouro. Então, aqui eu vou utilizar, eu preciso pegar um objeto da lista, uma posição da lista. Para isso, eu vou utilizar a função obter objeto da lista. Eu vou indicar aqui a lista que eu quero obter, que é a variável lista, e qual vai ser a posição, que é a posição 1. Então, ele pega a posição 1 e altera no componente logradouro. Os próximos vão se repetir, né? Vamos mudar só o nome do componente e qual vai ser a posição da lista. Então, já vou copiar aqui. Poderia ser também um Ctrl C. E aqui embaixo eu vou colar a expressão. Ou um Ctrl V também. Mudo o componente, né? Agora não é mais logradouro, é o componente bairro. E o conteúdo agora é a posição 2. A mesma lógica para os outros. Então, cidade, eu vou colar aqui. Mudo o componente para o componente cidade. E a posição será a posição 3. E por último, o exibir UF. O componente será o componente UF e a posição da lista é a posição 4. Ok, agora eu vou salvar o fluxo, Ctrl S. Ele vai pedir aqui o nome para o fluxo, eu vou chamar de endereço. Web Service SOAP. E a camada será servidor. Salvei o fluxo. Vou fechar o editor. Ele volta para a tela de definições, solicitando aqui o fluxo e o parâmetro desse fluxograma, que nesse caso é o campo CEP. Ok. Vou salvar o formulário endereço. E depois salvar o formulário hospital. E aqui mesmo vai fazer um preview do resultado. Vamos lá. Aqui em hospital, eu vou na aba endereço, tem um CEP já aqui, os dados estão aleatórios aqui, eu vou clicar para consultar. E aí ele pegou logradouro CEP município, a cidade, o F e não tem bairro, porque esse município é um CEP só para a cidade inteira. Nós podemos pegar algumas informações aqui. Vamos direto pelo próprio hospital. Que hospital é esse? Hospital Couto Maia. Então, vamos buscar aqui. Hospital Couto Maia, vamos buscar o endereço, o CEP desse. Está aqui o CEP desse hospital. Eu vou colar aqui e vou consultar. E aí vem a rua, o bairro, a cidade e o F.
e aí eu consigo gravar a informação. Ok? Foi preenchido automaticamente apenas clicando no botão consultar. Até a próxima aula.